E aí, tudo beleza com você? Aqui é o John do Mega Med e hoje vou falar sobre os efeitos colaterais do uso excessivo do suco ou de esteroides anabolizantes. Deus me perdoe! Fake Neri! Droga! Para começar, eu gostaria de falar que os esteroides anabolizantes possuem sim o seu uso clínico, porém, esse uso ele é em casos bem específicos e em doses menores do que as doses usadas pelas pessoas que exageram no seu uso. Então, para começar, vamos passar por 6 categorias. A categoria cardiovascular, a categoria hepática, a categoria reprodutora/hormonal, a categoria mental, a categoria musculoesquelética e, por fim, a última categoria dos efeitos colaterais, a categoria dermatológica. Então, para começar a falar da categoria cardiovascular, temos que o uso excessivo dos esteroides anabolizantes leva ao aumento do infarto agudo do miocárdio. Isso está acontecendo bastante em atletas que têm de 20 a 30 anos. E por que isso acontece? Isso acontece por causa do aumento na contagem de plaquetas, ou seja, a quantidade de plaquetas presentes na circulação da pessoa que usa em excesso os esteroides anabolizantes aumenta. E também, além de aumentar o número de plaquetas, você tem um aumento na agregação plaquetária. Então, com isso, se você tem aumento do número de plaquetas, no aumento da agregação dessas plaquetas, você tem uma maior formação de trombos e, logo, uma maior formação de infarto agudo do miocárdio. Além do infarto agudo, temos também uma hipertrofia do miocárdio. O miocárdio nada mais é do que um músculo do coração. E assim como todos os músculos aumentam de tamanho, aumentam de força durante o uso de esteroides anabolizantes, o miocárdio também aumentará de tamanho. E o que isso causa? Isso causa algumas consequências como a arritmia, a morte súbita e a hipertensão. Outro fator cardiovascular é a alteração do perfil lipídico. Ou seja, você tem o aumento do LDL, que é conhecido popularmente como colesterol ruim, e uma diminuição do HDL, que é conhecido popularmente como colesterol bom. Então você tem um aumento do ruim e uma diminuição do bom. Um aumento do ruim em torno de 40% a 50% e uma diminuição do bom em torno de 40% a 70%, que é uma taxa bem alta. Isso acontece, essa alteração no perfil lipídico, acontece principalmente em esteroides anabolizantes de uso oral. Por exemplo, o estanozolol e a oxandrolona. Partindo para a próxima categoria, a categoria hepática, temos que o uso excessivo dos esteroides anabolizantes diminui a função de excreção do fígado. Além disso, você tem um aumento das enzimas hepáticas, o que pode indicar, em muitos casos, um dano hepático. Temos também a colestase, que é uma diminuição ou interrupção do fluxo biliar. Também, em último caso mesmo, com uso muito excessivo de esteroides anabolizantes, podemos ter carcinoma, que é o câncer hepático. Partindo para a próxima categoria, que é a categoria de reprodutor/hormonal, temos a seguinte questão. Com o uso do esteroide anabolizante exógeno, ou seja, do esteroide da testosterona que não é produzida pelo organismo, você tem um efeito negativo no LH e no FSH. O FSH ele é o primeiro hormônio da cascata da testosterona. Após isso temos o LH. Então você diminui o FSH, diminui o LH e, consequentemente, você diminui a produção de testosterona pelos testículos. E daí um efeito negativo constante. E essa diminuição da testosterona, da produção de testosterona endógena, ou seja, pelo próprio organismo, leva à diminuição no número de espermatozoides e também leva à atrofia testicular. Esses dois fatores, eles tendem a retornar após o indivíduo cessar o uso de anabolizantes. Em alguns casos, esses fatores, espermatozoides diminuídos e atrofia testicular, podem demorar até 6 meses para retornar ao seu normal. Além disso, também temos a ginecomastia. A ginecomastia ela acontece porque, em muitos casos, a testosterona ela é convertida em estrógeno dentro do organismo. O estrogênio, que é um hormônio feminino. Isso causa ginecomastia. Esse fator também ele pode ter algum retorno se o indivíduo cessar o uso do hormônio esteroide. Também, em mulheres, temos uma alteração menstrual e efeitos masculinizantes como consequência do uso excessivo dos esteroides anabolizantes.
Indo para a categoria do mental, temos aqui que em alguns casos tiveram que alguns esteroides anabolizantes já foram utilizados para tratar a depressão. É claro que foram utilizados em muito pequenas doses, ou seja, em doses muito pequenas para tratar a depressão. Mas no caso de excesso de esteroides anabolizantes, temos o que é conhecido como roids rage, que é uma expressão em inglês que significa basicamente uma raiva em decorrência do uso de esteroides, ou seja, uma raiva dos roids, dos esteroides. Isso que seria um aumento muito grande da irritabilidade do indivíduo. Então, o indivíduo ele fica muito irritado quando ele está usando os esteroides. No caso das mulheres, foi relatado uma hipomania, que é uma agitação, uma inquietude e também depressão. Indo para a categoria musculoesquelética, temos as lesões musculotendíneas, que é aqueles fatores que acontecem, que de vez em quando aparecem na mídia, de um atleta que acabou rompendo o peitoral, acabou rompendo o bíceps ou o quadríceps. Isso acontece por quê? Porque você tem um aumento da parte músculo, então o músculo com o uso de esteroides anabolizantes se fortalece, porém a parte tendínea, que são os tendões, acaba não acompanhando o crescimento muscular e a força muscular. Então você acaba rompendo o tendão do músculo. Em alguns ratos e camundongos foi observado algumas alterações no colágeno dos tendões. Porém, em humanos isso não foi observado. Então, em humanos, eles não observaram alterações estruturais no tendão. Foi mais mesmo a alteração de força entre o músculo e o tendão. Para finalizarmos, temos a categoria dermatológica. A categoria dermatológica temos a acne. A acne é um fator muito comum nos usuários de esteroides anabolizantes. Cerca de 43% dos indivíduos podem apresentar acne. E isso acontece por causa do estímulo das glândulas sebáceas. Então foi isso, pessoal. Essa foi a última categoria. Se você curtiu, deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal. É isso aí. Stay Neri. Falou, até mais.